Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de Circuitos para Comunicações. E hoje a gente vai estar se aprofundando um pouquinho mais no nosso oscilador de Colpitts, que foi o circuito que a gente falou na nossa aula passada. O oscilador de Colpitts que a gente apresentou foi esse circuitinho aqui, tá legal? E a gente falou para você que esse circuito é um circuito baseado em um circuito RLC, tá? Então, se esse cara é baseado em um circuito RLC, eu vou poder utilizar aquele modelo que a gente apresentou em aulas anteriores do circuito RLC, tá? E a gente vai estar utilizando o modelo do circuito RLC paralelo, tal como a gente vai apresentar agora. Mas antes da gente apresentar, eu queria que você já curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, porque isso vai estar ajudando bastante a gente a crescer aqui no YouTube, e também o YouTube vai entender que essa aula vai te ajudar e vai ajudar outras pessoas também. E aí o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas também, ajudando bastante o nosso canal e também ajudando outras pessoas também a consumir esse conteúdo, beleza? Então, vamos ao aprofundamento do nosso oscilador de Colpitts. Então, aquele circuito do oscilador de Colpitts, ele pode ser transformado nesse circuitinho aqui, tá? Onde esse circuito é um circuito RLC paralelo, tá legal? Em que a gente está utilizando também aquele modelo de circuito equivalente baseado na relação de transformação N, que depende justamente dos capacitores C1 e C2, que eu já estou colocando aqui a capacitância equivalente, tal como a gente mostrou na aula passada, tá? Então, perceba que a gente tem esse resultado aqui, tá legal? Que é um circuito RLC paralelo. E o que é que a gente tem aqui, tá? A gente tem uma fonte de corrente aqui na minha entrada, ó, baseada em Gm de x, que é a transcondutância para grandes sinais, multiplicada pela tensão VI de T, que é a tensão que estava no nosso emissor, tá legal? Aí o que é que acontece? Essa fonte de corrente, ó, ela vai estar em paralelo com quem? Ela vai estar em paralelo com quem? Vai estar em paralelo com o que eu estou chamando aqui de GP, que é a condutância baseada na nossa resistência, RP. Esse cara vai estar em paralelo com LP, que é a indutância LP, e com C, que é a capacitância equivalente baseada em C1 e C2. E aqui, ó, desse terminal para esse, eu vou ter a minha tensão V de T, que a gente falou que era VT multiplicado pelo cosseno de ômega 0T. Tá legal? E aí o que é que acontece? No circuito, eu ainda tenho RE e eu ainda tenho Gin, tá? Então perceba, eu posso utilizar aqui o nosso transformador ideal, com a relação de transformação de 1 para N, tal como a gente mostrou nas aulas passadas. E aqui, ó, eu vou ter a minha tensão VI. Nesses dois terminais aqui, eu vou ter a minha tensão VI, tá? Em que VI, ó, ele está na minha resistência RE, que eu estou representando por GE aqui, a gente vai entender daqui a pouco por quê. E também vai estar em Gin, que é baseado no nosso emissor, tá legal? Então aqui eu tenho uma Gin de x, onde VI vale V1 vezes cosseno de ômega 0T, tá legal? E aí o que é que acontece, tá? Se eu pegar essa tensão VT aqui, esse valor de pico dessa tensão, quem é o valor de pico dessa tensão? Ele ocorre justamente quando essa fonte de corrente aqui, ó, está em seu valor de pico, tá legal? Quanto é VT? Tá aqui, ó, VT tá aqui, valendo Gm de x, multiplicado pelo pico dessa tensão, que vale V1, ó, que vale V1, multiplicado pela resistência, porque a corrente é Gm vezes V. Então, é uma corrente multiplicado por uma resistência. E a resistência é 1 sobre a minha condutância, tá? E aqui eu estou colocando GT, que é a condutância total. Por quê? Porque como aqui eu tenho um transformador, né? Aqui eu tenho um transformador. Então, a resistência vista por VT aqui, para eu poder calcular essa tensão, vai ser baseada também nessa GE e nessa GIN, que são resistências que vão ser espelhadas para esse lado do primário do meu transformador. Tá legal? E aí o que é que acontece? Quem é essa GT? Se a gente for pegar das relações de transformação lá dos nossos transformadores, da teoria dos nossos transformadores, a gente vai ter que GT, que é a condutância total, vai ser igual a GP. Como vai ficar tudo em paralelo, né? Então eu vou ter uma soma, mais N quadrado, que é a relação de transformação ao quadrado, multiplicado por GE, mais N quadrado multiplicado por Gn de x, que é o que eu tenho aqui, tá?
Só que quem é G'In de x? G'In de x é uma função de Gm de x, tal como a gente mostrou em aulas anteriores. G'In de x é igual a Gm de x sobre alfa. E aí esse resultado eu posso substituir em nossa expressão, ficando como, né? Vt sendo igual a Gm de x multiplicado por V1, multiplicado por 1 sobre Gt, que vale quanto? Vale 1 sobre Gp, colocando n quadrado em evidência, ó, vai ficar n quadrado vezes Ge mais Gin, só que Gin é Gm sobre alfa, que é o que eu tenho aqui. Beleza? E aí, se eu for pegar a relação de transformação entre Vt e V1, eu sei o seguinte, ó, olhando para cá, tá? Vt é essa tensão daqui para cá e V1 é essa tensão daqui para cá e eu tenho essa relação de transformação de 1 para n. Então, eu tenho o seguinte, que Vt sobre V1 é igual a 1 sobre n, tá legal? Que é o que eu tenho aqui, tá? Vt sobre V1, se eu pegar esse V1 aqui e colocar aqui no denominador, né, vai ficar Vt sobre V1 sendo igual a 1 sobre n. Então, Vt é igual a V1 sobre n. Então, eu tenho esse resultado aqui que a gente vai estar utilizando, tá? Aí, olha só, como Vt é igual a V1 sobre n, então, pegando Vt igual a V1 sobre n, colocando aqui, ó, V1 sobre n. Isso é igual a Gm de x, vezes V1 vezes 1 sobre esse denominador, tal como está aqui, tá legal? V1 com V1 vai cancelar, tá? E aí o que é que vai acontecer? Esse n que está dividindo vai passar para esse outro lado aqui, multiplicando, ficando n vezes Gm de x. N vezes Gm de x, como tem aqui, tá legal? Isso vai ser igual a esse cara aqui está dividindo, vai passar para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, ele está aqui, ó. Tá legal? Então, esse denominador é o que está aqui, tá? E aí, o que é que acontece? Como eu tenho termos em comum de Gm de x de ambos os lados da igualdade, eu vou pegar esse termo aqui que tem Gm de x e vou passar para o outro lado. Ele está positivo, vai passar para esse outro lado negativo, tal como está aqui, tá legal? Vai ficar n Gm de x menos n quadrado Gm de x sobre alfa, que é o que eu tenho do lado esquerdo da igualdade. Isso vai ser igual a quem? A Gp mais n quadrado Ge, que é o que eu tenho aqui, tá legal? E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o meu Gm de x em evidência e o meu n também em evidência, que são os termos que eu tenho em comum aqui do lado esquerdo da igualdade, tá? E aí o que é que eu vou ter, né? Do lado direito da igualdade, eu vou ter Gp mais n quadrado vezes Ge. Cometi um errozinho aqui, ó, que esse erro aqui, ó, eu estou projetando para cá, tá? Então, esquece isso aqui e olha para o lado esquerdo da igualdade sendo isso aqui, tá legal? Então, vai ter o quê, ó? Colocando n em evidência, vai ficar quanto, né? Vai ficar n aqui, ó, vezes quanto? Vezes 1 menos n sobre alfa, tá? Multiplicado por Gm, tá? Então, colocando n e Gm de x em evidência, tá? Vai ficar esse resultadozinho aqui, tá? n Gm de x multiplicado por 1 menos n sobre alfa. Então, se você pegar n vezes 1 vezes Gm, dá nGm. Se eu pegar n vezes n sobre alfa vezes Gm, vai ficar n quadrado sobre alfa, que é o que eu tenho aqui, ó, n quadrado sobre alfa, vezes Gm, que é o que eu tenho do lado esquerdo da igualdade. Beleza? Então, o que é que eu tenho na realidade? Eu tenho esse termo aqui do lado esquerdo da igualdade e eu tenho esse aqui do lado direito da igualdade. Então, se eu isolar Gm de x aqui, ó, esse termo aqui que está multiplicando vai passar para esse outro lado aqui, dividindo, tá legal? Que é exatamente o que eu tenho aqui. Quando eu isolo Gm de x, vai ficar igual a o que está do lado direito da igualdade, né? Esse numerador, Gp mais n quadrado sobre Ge, dividido pelo termo que estava multiplicando Gm de x, que é n vezes 1 menos n sobre alfa. Tá legal? Por que a gente está fazendo isso aqui? Porque a gente vai estar determinando aqui a nossa transcondutância de grandes sinais, que é uma característica que a gente já vem determinando também nas aulas anteriores. Tá? A gente já fez alguns exercícios utilizando isso aqui e a gente vai estar utilizando esse cara para analisar também o nosso oscilador de Colpitts, tá? Mais uma vez, nessa aula a gente está só se aprofundando um pouco mais na matemática do nosso oscilador, beleza? E aí o que é que acontece? Olha só, se eu considerar essa relação de transformação muito menor do que a unidade, muito menor do que 1, então esse cara aqui, ó, tem n quadrado, vai desaparecer, vai ser muito próximo de zero, tá?
considerando isso aqui muito menor do que 1. Então, se isso aqui é muito pequeno, então esse termo aqui vai ser muito próximo de zero, eu vou desconsiderar. Esse termo aqui também, n sobre alfa, eu também vou desconsiderar. E aí vai ficar quanto aproximadamente a minha transcondutância para grandes sinais? Gm de x vai ficar igual a Gp sobre n, que é o que eu tenho aqui. Tá? Vai ficar aproximadamente esse valor. Tá legal? E aí o que acontece? Eu posso determinar um resultado que a gente já vem trabalhando também nas aulas anteriores, que é pegar a transcondutância para grandes sinais e relacionar ela com a nossa transcondutância para pequenos sinais, ou seja, Gm de x sobre Gm. Então, se eu pegar de ambos os lados e dividir por Gm, eu vou ter o seguinte, ó, Gm de x dividido por Gm, e eu vou ter Gp dividido por NGm, que é o que eu tenho aqui. Tá legal? E esse é um resultado que a gente vai estar utilizando bastante aqui no nosso curso, quando a gente estiver aqui falando do nosso oscilador senoidal de Colpitts, tá legal? Então, esse é o resultado que eu queria te mostrar hoje da transcondutância para grandes sinais. Veja que ela depende da minha resistência RP, ou da minha condutância GP, da minha relação de transformação N e também da minha transcondutância para pequenos sinais. Beleza? Então, esses eram os conceitos que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos. Espero que tenha gostado dessa aula. Se você gostou dessa aula, peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele, conforme eu falei no início da aula. Se ficou alguma dúvida nessa aula, comenta aqui nos comentários para eu poder interagir com você e sanar a sua dúvida. Também, se você tem alguma sugestão de melhoria, coloca também aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em estar melhorando o nosso conteúdo para você. Beleza? Então, fique bem, desejo bons estudos para você e a gente se vê na nossa próxima aula.